lugar do pombo ou da pomba, que representa o Espírito Santo. Então, o nome de Jonas significa pombo, e pombo é a figura do Espírito Santo na Bíblia. Trazendo já para o nosso contexto, existe uma figura a qual nós assemelhamos o pombo, que o pombo também é apelidado de pombo correio, e o correio é aquele que leva a mensagem. No capítulo 1, Deus diz a Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, porque a sua maldade já subiu até mim. Eu não quero falar de Jonas fugindo, de Jonas indo para Tarsis, de Jonas entrando no navio, não quero falar disso, porque isso a maioria dos pregadores já falam. Eu quero atentar para uma outra coisa, que o texto também nos mostra que não está oculto. Eu não quero falar sobre a atitude da fuga de Jonas, eu quero falar sobre o resultado da palavra de Deus através da boca de Jonas. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Eu não quero falar sobre a fuga de Jonas, eu quero falar sobre o resultado da palavra de Deus através da boca do profeta Jonas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quando o texto começa dizendo: vai até a grande cidade de Nínive e prega ela, porque a sua maldade já subiu até mim, existe uma interpretação, e é fácil nós entendermos quando nós vamos lá para o Getsemane, aquelas 3 orações que Jesus fez, que o Pai não respondeu, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Em outro determinado lugar, os discípulos falam sobre um assentar à direita e outro à esquerda de Jesus, e Jesus até fala: vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu sou, mas vocês não podem beber do cálice que eu vou beber. O cálice que Jesus está pedindo, que se possível o Pai aparte dele, é o cálice que vai ser derramado sobre ele no momento que ele está na cruz do Calvário. Que se fosse no dia de hoje, segundo a pesquisa do IBGE, o mundo hoje já alcançou mais de 8 bilhões de pessoas. Se fosse no dia de hoje, o pecado das 8 bilhões de pessoas, dos habitantes da terra, seria lançado totalmente em Jesus Cristo. E o pecado que estava sobre o Filho de Deus, santo, puro, sem mácula, sem ruga, irrepreensível e justo, o pecado da humanidade sendo lançado sobre ele, o Pai do céu derramaria o cálice que ele não queria tomar, chamado o cálice da ira de Deus. Deus tem um cálice chamado o cálice da ira. Então, quando Deus fala para Jonas: vai até a grande cidade de Nínive, porque a sua maldade tem subido, nas entrelinhas Deus está dizendo assim: o cálice da minha ira está quase transbordando. Se levar mais algum tempo e a conduta dos ninivitas for a mesma, o cálice vai derramar e a minha ira vai ser despejada sobre ele. Então levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade já tem subido até mim. Nós sabemos que Jonas vai fugir, Jonas não quer ir, Jonas vai ser lançado no mar, Jonas vai ser engolido pelo peixe, depois vai ser cuspido e Jonas vai para Nínive. Nós gostamos de chamar Jonas de um profeta fujão, simplesmente por ele não ter obedecido a Deus. Só que eu não conheço um que teria coragem de ir no lugar de Jonas. E eu quero pegar pelo menos 2 coisas, 2 sentimentos que provavelmente impediram Jonas de ir. E esses mesmos sentimentos nós sentimos e armazenamos ainda hoje em nossos corações. O primeiro sentimento de Jonas tinha medo. Nós não somos
picotava e fazia experiência com parte dos corpos. Ainda diz mais a história que na área de guerra, no campo de combate dos ninivitas, no lado em que eles ficavam preparados, eles faziam como prego muros com as cabeças e com os corpos dos seus adversários que eram mortos. Os ninivitas eram um povo sanguinário, os ninivitas eram assassinos, e muito provavelmente, se não mataram a parentela de Jonas, matou pelo menos os irmãos de Jonas, que são o povo hebreu, israelita. Então Jonas, além de ter medo daquele povo assassino, Jonas também tinha mágoa. São duas coisas que nós armazenamos em nossos corações. Tem certas situações que a gente ouve falar que geram em nós medo, mesmo nós sendo homens de Deus e mulheres de Deus. Tem situação que a gente, no começo, no primeiro amor, a gente fala: aonde Deus me enviar eu vou, o que Deus mandar eu farei. Mas na hora que Deus manda, o medo fala mais alto e a gente não tem coragem de fazer. A gente, no primeiro amor, a gente fala que está disposto a tudo, faz até igual Isaías: eis-me aqui, Senhor. Verdade, Pai, aleluia, glória a Deus. A gente faz igual Isaías com Deus, aí Deus faz igual Adão com a gente. Onde estás? Meu Tu Deus, que diz eis-me aqui. aleluia, meu Pai, aleluia. Onde estás? Tu que disse eis-me aqui. E eu não recrimino Jonas não, irmão. Ele tinha mágoa. Olha, dentro da igreja hoje, irmãos, infelizmente, tem muitos de nós feridos, Meu Deus, é verdade. machucados. E não é por ninivitas, não. O mais triste é isso. Não são ninivitas que nos ferem. É o próprio Israel. É os nossos próprios irmãos. Aí tem uma saída na igreja tal. Eu não vou, irmão. Tem gente lá que me feriu. É verdade, Pai, aleluia. E aí? É fácil voltar no lugar onde nos feriram? Meu Deus. Sem falar que Jonas não tem um amigo para ir com ele, um parceiro. Jonas não tem um Josué. Jonas não tem um Eliseu. Jonas não tem um Geazi. Jonas não tem um Pedro, um Tiago, um João. O texto diz que Jonas vai sozinho, humanamente falando. Só que Jonas tem uma missão. Oh, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. A vontade de Deus, a gente adora falar isso quando nos convém. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, muitas das vezes contraria a nossa. É verdade, Pai, aleluia. Confronta-nos. Quer nos mandar em lugares que nós não queremos ir. Glória a Deus. Quer nos colocar em situações que Ele mesmo sabe que a gente tem medo. Quer nos colocar diante de pessoas que Ele sabe que nós temos mágoa. Deus não queria só tratar com os ninivitas, Deus queria tratar com Jonas também, porque Jonas também precisava ser tratado. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tem que perder esse medo, tem que lançar essa mágoa fora. Então Jonas tinha medo dos ninivitas, Jonas tinha mágoa dos ninivitas, mas Jonas conhecia o Deus que ele servia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é seu santo nome, Deus. Em alguns estudos, em lugares por onde eu estudo, eu fiz essa pergunta. Nós lemos o texto e talvez nem percebemos. Todo profeta, todo pregador que Deus envia, Deus não envia sem mensagem. Se você vê um homem andando de bicicletinha aqui no conjunto, com a camisa amarela, a calça azul,
funcionário do correio, ele não vem aqui à toa. Ele sempre traz uma correspondência para entregar. Glória, aleluia. Então, o mais importante do texto do livro de Jonas é a mensagem que Jonas carregava. É disso que eu quero falar nessa noite, irmãos. A mensagem que Jonas carregava. Nós falamos aqui no estudo, sexta-feira, sobre a Arca de Noé. O mesmo Deus, no dia do dilúvio, o mesmo Deus, ele se manifestava fora da arca e dentro da arca. Uma característica de Deus se manifestava fora e outra característica de Deus se manifestava dentro. Aí depende da escolha que as pessoas fizeram. O que ficava fora experimentava da característica ira de Deus. Os que entraram para a arca experimentaram da característica misericórdia de Deus. É o mesmo Deus agindo com ira, com juízo, é o mesmo Deus agindo com graça e com misericórdia. Deus, ele não muda os seus atributos, mas a minha atitude é que vai me fazer tomar posse do atributo positivo ou do atributo negativo de Deus. Quem está fora está recebendo a ira, quem está dentro está recebendo a graça e a misericórdia. Então Deus não muda. Não interprete o texto de forma errada, que não foi os ninivitas que fizeram Deus mudar, foi a mensagem de Deus que fez os ninivitas mudar. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Não foi a ação dos ninivitas que mudou Deus, foi a palavra de Deus, a mensagem de Deus pela boca do profeta Jonas que fez os ninivitas mudarem de ação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Pai. Glória a Deus. Louvado e agradecido é seu santo nome, Deus. Sabe qual era a mensagem? A mensagem era simples. Não tinha teologia, não tinha exegese, homilética, hermenêutica, não tinha nada disso. Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 3. Jonas vai à grande cidade de Nínive. E o mais interessante é que o texto diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas outra vez. É tipo assim: Jonas, estou falando contigo a mesma coisa que eu falei antes. Você sabe para onde você tem que ir e a mensagem não mudou. A mensagem é a mesma. E diz o texto que a Nínive era uma grande cidade. Jonas entra caminhando um período de 3 dias. E a mensagem era o seguinte: aonde eu falei, eu perguntei. Todas as pessoas responderam que a mensagem de Jonas era a mensagem de misericórdia, de arrependimento. Não, a mensagem de Deus através da boca de Jonas não era a mensagem de misericórdia e não era a mensagem de arrependimento. A mensagem de Deus através da boca de Jonas era a mensagem de juízo. Deus está dizendo que vai destruir. A mensagem era: daqui a 40 dias Deus vai destruir a cidade. Essa era a mensagem. Se a mensagem era essa, e Jonas tinha medo desse povo, e Jonas tinha mágoa desse povo, por que Jonas não foi logo, se Deus está falando que vai destruir aqueles que eu tenho medo e aqueles que eu tenho mágoa? Era para Jonas ter ido logo, se Deus está falando que vai destruir. Só que Jonas conhece o Deus dele, e o Deus de Jonas é o nosso Deus, esse que se faz presente aqui hoje, ele que não muda, mas ele faz aqueles que estão aqui mudarem de ação, porque conversão é metanoia, é mudança de pensamento, que gera mudança de sentimento, que gera mudança de comportamento. A palavra de Deus tem poder de mudar o homem, mas a ação do homem nunca vai mudar Deus. Deus pode se manifestar como graça e misericórdia, Deus pode se manifestar como ira e justiça. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Aí Jonas foi: daqui a 40 dias Deus vai destruir a cidade. Se fosse no dia de hoje, Jonas ia falar: agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pronto. Entreguei o rolo, como
nós pentecostais falamos, entreguei o rolo que Deus mandou. Agora preste atenção. Existe um tempo, e aqui eu já corro no final. Existe um tempo, 40 dias. Glória a Deus. Vocês lembram do rei Ezequias? Irmãos, principalmente as mulheres, mais ainda as que trabalham fora. O que uma mulher que trabalha fora a semana toda, ela deixa para dar aquela geral na casa no final de semana? Porque no final de semana ela tem mais tempo. Verdade. Qual era a profecia de Isaías para o rei Ezequias? Põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás. Espera aí. Como é que o homem que está à beira da morte, está nas últimas horas, nos últimos dias, vai arrumar casa? Se para arrumar casa precisa de tempo. Deus está mandando o homem arrumar a casa, gente. Não. Ali não é espiritual, não. O rei Ezequias, Deus manda ele arrumar a casa mesmo, porque o pai dele deixou a casa toda bagunçada para ele. Quando ele assume o trono, ele arruma a casa. Agora ele está perto de morrer e ele está prestes a deixar a casa bagunçada do mesmo jeito que ele pegou. A casa ali é literal mesmo, é família. Põe a casa em ordem, que certamente morrerás. Aí ele vira o rosto para a parede, ora, chora. O profeta Isaías já está quase indo embora. O profeta volta e diz: assim diz o Senhor. Ele mandou te dizer que vai te dar saúde, você vai viver mais 15 anos e ele ainda vai te dar paz contra os seus inimigos. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Deus está dando tempo para arrumar. Aleluia. Deus está dando tempo para arrumar. Para arrumar casa precisa de tempo. E outra coisa, se as mulheres que trabalham fora, vou usar as mulheres como exemplo. No final de semana que tem tempo para arrumar a casa, cai enferma, como é que vai arrumar a casa? Também precisa de saúde. Oh, glória. Tempo e saúde. Mas ainda tem outra coisa, irmão. E aquela visita inesperada? Até mesmo dos filhos. Não necessariamente são os nossos inimigos. Mas o Senhor falou: eu te darei paz contra os inimigos. Ou seja, não vou deixar ninguém se aproximar. Vou te dar saúde, tempo, e ninguém vai chegar perto para tu colocar a casa em ordem. Oh, glória. Esse tempo, irmãos, é mais ou menos assim, o cálice da ira de Deus. Deus conhece o tempo de todas as coisas e Deus sabe, daqui a 40 dias, se não surgir resultado aqui embaixo, a taça vai transbordar aqui em cima. Glória a Deus, aleluia. Se não houver mudança aí embaixo, o cálice da ira vai transbordar. Aí a minha ira vai começar a ser derramada. Glória a Deus. Aí o que acontece? Jonas pregou, entregou a mensagem, agradeceu a oportunidade, virou as costas e foi embora. Só que Jonas pregou uma mensagem, e pastora Natália, qualquer um de nós que prega, nós queremos ver o resultado positivo da palavra de Deus. A gente quer ver renovo, quer ver cura, quer ver libertação, quer ver salvação. A gente quer ver o povo dando glória, a gente pentecostal. A gente quer ver o resultado positivo. Não. Jonas pregou, mas ele pregou ainda com medo, com mágoa
e sem querer pregar. Só que o profeta Isaías falou: assim será a palavra que sai da minha boca. Glória a Deus. Ela não volta para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que for enviada. O profeta tinha medo, o profeta tinha mágoa, o profeta estava pregando até sem sentir e sem querer, mas ele entregou aquilo que Deus mandou entregar para quem ele não queria, porque ele sabia que se aquele